Eu sou Maristela Castanho, sou diretora de planejamento de produto na Renault. Estou na Renault há 12 anos. A direção do produto na Renault ela é responsável pelo planejamento dos novos projetos no horizonte curto prazo a longo prazo. A gente sempre está conectado com o exterior, analisando o que o mercado está pedindo, qual é a necessidade de fazer nossos produtos evoluírem, e a gente expressa isso num documento que chama Caderno de Encargos, onde a gente pede uma evolução produto. Então a gente define os próximos produtos que vão sair no mercado no prazo de 0 a 5, 6 anos. Na verdade, é uma área extremamente que traz muita satisfação. Por quê? Porque como nós começamos com um caderno de encargos, né, com a demanda do produto, então nós somos os primeiros a trazer para a empresa quais são as novas oportunidades. E depois de um certo tempo, como vocês podem imaginar, muitas dificuldades, restrições, condições de sucesso para esse projeto, no final a gente vê o produto que nós pedimos e definimos lá atrás, né? Então, assim, eu considero que é uma das áreas de uma montadora que seria um privilégio trabalhar, porque realmente a gente está no core business, a gente está trabalhando com o produto, somos todos apaixonados pelos carros, né? Então tem um processo de satisfação profissional e pessoal também muito intenso. Agora, o desafio disso, né, é que também tem que lidar com as frustrações, porque uma coisa é uma solicitação, é uma demanda, outra coisa é o resultado final, que dependendo das condições até econômicas do projeto, muitas vezes elas não são realizáveis. Então, a agenda, eu brinco, eu gostaria de ter tempo para almoçar, né? Então, a agenda realmente é muitas reuniões, muita reunião com a França, com a Índia, com a Rússia, porque hoje os nossos projetos são globais, o que faz que eu esteja conectado o tempo todo, né? Então, o dia todo, o dia começa às 8 da manhã e daí ele não tem muita hora para terminar. É realmente assim, um dia a dia agitado e eu diria conectado o tempo todo. A história né, das mulheres no automóvel é uma coisa assim, é uma história interessante. Em 2007 eu fui convidada para participar de um fórum na França sobre o tema mulheres. Então, pra falar a verdade, na época eu não sabia do que se tratava, mas esse fórum ele tratava justamente do papel da mulher no empreendimento em geral, né? Quais os valores femininos, o que ela traz, quais são as vantagens, inconvenientes, dificuldades, etc., os desafios. A primeira coisa que eu fiz foi também realizar um grupo de discussão com mulheres, então de todos os níveis na Renault. Nós mais ou menos 64 mulheres que nós entrevistamos em grupos de discussão para discutir justamente os temas do papel da mulher, né, na empresa, na vida, as dificuldades, os anseios, as ambições, etc. E daí nós saímos com um material muito rico. E também o link da mulher com o automóvel, muitos mitos que para mim eram mitos, né, mas que eu não tinha prova que eram mitos. Então eu falei, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer no campo automotivo é descobrir quem é a consumidora e quem é a condutora dos nossos veículos, né, porque elas representam por volta de 40%. Todo mundo diz que mulher não gosta de carro. Todo mundo me pergunta por que eu, mulher, né, na frente de um desenvolvimento de um produto que é carro, nunca brinquei de carrinho na minha infância. Então, eu peguei todo esse gancho e comecei a trabalhar internamente na Renault e também junto com as consumidoras para entender melhor quem são os clientes mulheres, né? Algumas coisas que para a gente não estava claro é a importância que o carro tem na vida da mulher em termos de otimização do tempo. Então a mulher gosta de dirigir, ela tem prazer e é interessante dizer que uma das clientes que nós entrevistamos, ela falou para a gente, o carro é um dos poucos lugares que eu me sinto bem sozinha, em tranquilidade, serenidade, que eu posso ouvir uma música, falar com quem eu quero e que não tem ninguém em volta.
Então, realmente, o carro ele é um espaço especial para a mulher. Na verdade, eu brinco que eu sou boa aluna porque eu era daquelas que gostava de matemática, né? Eu acabei indo para uma formação na área de exatas, então eu fiz estatística na Unicamp. Depois, não bastava aquilo, eu quis fazer um mestrado, então eu fiz um mestrado na engenharia elétrica, em automação industrial. E em seguida eu fui contratada, meu primeiro emprego foi na Eaton Transmissões, em Valinhos. Eu era de Campinas, então Valinhos estava do lado. E foi aí minha iniciação na área automotiva. Depois de 9 anos na Eaton, onde eu estava na área de marketing e gostava muito, eu tive uma vontade muito grande de me desenvolver do ponto de vista internacional. Então, eu quis realizar um sonho que era antigo. Eu já tinha ido para a Europa e para os Estados Unidos em outras circunstâncias profissionais e pessoais, mas eu tinha vontade de morar num país diferente. Esse país que eu escolhi foi a França e fui para fazer um curso na França de especialização. Acabando esse curso, estava na hora de voltar para o Brasil, eu voltei. Uma semana depois, a Renault da França me chamou para trabalhar na França. Então eu refiz minhas malas e voltei para a França uma semana depois. Então na Renault eu fui contratada já como responsável de prospectiva produto na época, né? Envolvidas em vários projetos, mais ligados à Europa na época do que o Brasil. E lá eu fui evoluindo, fazendo diferentes coisas, participando de grupos transversais com a Nissan, porque na época a gente também estava nessa questão da aliança. Eu fui convidada para vir para o Brasil, como diretora do produto na Renault do Brasil, num perímetro da América do Sul. E o desafio era montar a equipe, né, implementar a equipe da direção do produto com o desafio de um dia estar numa empresa um pouco mais madura, com a capacidade de concepção de veículos. Então, assim, quando eu fui contratada na Renault, a língua apareceu sim como uma barreira, porque reuniões onde tem 25 pessoas e todo mundo falando em francês, super rápido, com um francês extremamente formal, não aquele francês de rua que eu estava aprendendo, eu acho que eu perdia 50% da informação. E eu saía desesperada da reunião falando, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então sim, eu acho que com certeza eu tive barreiras, muitas vezes eu acho que eu fui julgada, mas isso não atrapalhou. Por quê? Porque são barreiras que uma vez que você tem consciência, você trabalha, e isso são inputs que você se melhora também, tem um processo de melhoria pessoal, você aprende a estar num ambiente internacional, né? Então eu acho que tanto eles aprenderam a lidar com uma pessoa estranha, como eu também aprendi a ser uma pessoa estranha num ambiente mais homogêneo.